Salve, salve rapaziada, beleza? Repercute de volta aqui. Hoje, dia 27/4, a gente tá gravando a segunda entrevista hoje, né? Isso não significa que elas vão no mesmo dia ao ar, sabe? É só que a gente tá gravando mesmo e deixando alguns episódios na gaveta pra ir soltando no decorrer da semana, tá? Pra mim é um prazer imenso ter você aqui de novo. Muito obrigado ao pessoal que tá acompanhando, tá interagindo. Se você quiser trocar uma ideia, dar uma sugestão, falar alguma coisa, acessa Repercute Podcast lá no Instagram. A gente criou um Instagram agora, você pode se comunicar com a gente por lá. A gente responde todo mundo porque a gente é humilde. O programa tá só começando e hoje tem entrevista, tá? Vamos embora. E você que tem uma pequena empresa, um negócio, é um visionário e sabe que a internet é o futuro e quer anunciar aqui no nosso podcast, é muito fácil, é muito simples. Entre em contato com a gente lá também no @Repercute Podcast, manda DM, conta pra gente a história aí que a gente vê a melhor forma de deixar a tua marca em destaque, tá bom? Então é isso, se você quiser colocar aqui a sua marca, a sua empresa, acreditar no nosso projeto e crescer junto com a gente, se sinta convidado. E hoje, aqui na Imaginária Company, teremos o prazer de trazer um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu considero muito forte, que sabe muito, que veio de um contexto totalmente difícil e mesmo assim conseguiu e está conseguindo ainda, que ele ainda não acabou a caminhada dele, fazer várias coisas incríveis. Ele é... Me ajuda. Teatrólogo, ele é... mestre em artes visuais e ele é pós-graduado em museologia. Eu estou falando do querido Cleiton Nóbrega. Boa noite, Cleiton, tudo bem com você? Boa noite, amigo, tudo bem, sim. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para estar aqui com a gente. É muito importante que as coisas que você sabe possam ser passadas para as pessoas. Assim, tem muitas coisas que eu tenho certeza que muitas coisas que você vai falar hoje aqui no programa vai ser muito interessante para a galera que tá ouvindo, porque a gente não tem nem noção, sabe? Muito obrigado de verdade, mano. Eu espero que você se sinta à vontade aqui. Espero que você tenha gostado da Imaginária Company. E é Gostei, isso. Tô bem à vontade. Então, eu queria assim primeiro que tu falasse um pouco dessa tua questão com a vida acadêmica, né? Fala um pouco também do contexto que tu nasceu e pá, como era a relação com a tua família, assim, e quando é que veio essa ideia de faculdade, de começar a vida acadêmica? Quem foi que te deu esse toque? Como é que foi isso? Esse rolê da vida acadêmica foi um processo. Eu acho que minha mãe sempre investiu nessa vivência da educação, sabe? Eu sempre gostei muito de ler, desde pequeno, assim. Eu comecei a ler, escrever, eu tinha 5 anos. Aí eu já entrei na alfa sabendo ler e escrever. Foi uma coisa que era bem doido. Já era desenrolado já, né? Já tentava ser, não sei. Já tava desenrolando, mas e aí? Aí eu, sei lá, minha mãe sempre me dava livros, meu pai me dava gibis, e isso me fazia ficar fascinado, né, pelo universo da leitura, do saber. Eu morava com meu avô e comecei a admirar, né, a maneira que os mais velhos, a sabedoria que eles trazem, que eles têm, sabe? Aí como eu cresci em Miroeira, né, lá em Miroeira, em Paulista, tem um hospital da Miroeira do lado, né? Que é um hospital que foi por muito tempo um sanatório, onde a galera colocava as pessoas com hanseníase, né? Os leprosos. Tem muita coisa, muita história aí que aconteceu naquele tempo aí que não foi contada, que não virou nada ainda. Tem muita coisa pra se falar sobre aquilo ali. Um dia eu espero que as próprias pessoas consigam criar filmes, criar roteiros, criar músicas que falem um pouco sobre aquele momento ali que foi bem pesado. Foi, de fato. E eu cresci nessa realidade, né? Convivendo com a galera no hospital, né? Meu avô era um cara que ficou internado, né? Foi internado de uma forma compulsória lá. Caramba. Foi, o pai da minha mãe, vovô Wilson, mas na verdade todo mundo lá na comunidade de Miroeira conhecia ele como Pajuaba. É isso, já tinha o vulgo dele, né? Ele era bastante famoso porque ele gostava muito de beber uma cachaça que colocava essa planta aí, a pajuaba. Eu não sei,
Você podia falar um pouco sobre o que é a pajoba, porque sinceramente eu desconheço. Eu não me lembro se a pajoba é uma raiz ou se ela é uma folha, mas eu sei que a galera coloca na cachaça, ou colocava há décadas atrás. E o Tipo meu avô... um plus, né? É, exatamente. É tipo, sabe essa caninha da avó? Sim, tô ligado. Pronto, nessa ideia, assim. Eu acho que a galera colocava na cachaça e fazia, né? A bebida e bebia. E meu avô era conhecido por beber isso. Ele colocava. Diga aí, o cara fez, ele fez a fama dele, tá? Não tem jeito. E vovô era marceneiro, né? E ele fazia bancos, cadeiras e tal. E vovô também sempre gostou de me dar conselho, de dizer que era massa estudar e tal. Toda a minha família sempre me impulsionou pra esse lado. Até meus irmãos. É massa porque você percebe, tipo, como é importante quando você tem o background ali da sua família. Vamos estudar e tal, o caminho é esse aqui, sabe? Isso é muito importante, velho, porque tem muita família aí que é totalmente desestruturada, deixa a galera solta no mundo e aí depois é muito fácil, né, julgar e apontar quando dá alguma merda, sabe? Mas é importante mesmo ter essa coisa de estar sempre direcionando, mostrando o caminho, é muito importante. É massa mesmo. É uma parada que eu sempre fui grato e você sempre grato, né? Os acessos que eu consegui ter por conta do esforço da minha mãe, do esforço do meu pai. Eu tive o privilégio de nunca estudar em escola pública. Realmente isso é um privilégio. É um privilégio. Meus pais sempre investiram nesse rolê, nesse processo de estudar em locais legais e, enfim, ter acesso a coisas mais bacanas. E eu acho que foi isso que fez com que eu acabasse me interessando em prestar vestibular. E eu fiz vestibular na Coveste ainda há muitos anos atrás. Eu entrei na UFPE 2013.1. Nossa, faz pouco tempo. Aí eu entrei lá em expressão gráfica e foi uma experiência muito massa, né? Ter entrado na UFPE. Foi massa, foi muito bacana. Acho que essa vivência na universidade pública, assim, é uma coisa bem única, né? Quem só estudou em faculdade particular nem imagina, né? Como é outra ligação com a parada e tal, é outra coisa, velho. Eu tive a oportunidade de, antes de entrar na Universidade Federal, eu trabalhava de operador de telemarketing, vê? Diga aí, tudo a ver. E eu fiz faculdade hoje na Unibra, né? Mas na época se chamava IBGM, de Recursos Humanos. Aí eu cursei até o quarto período. Aí eu fui quarto período. E no quarto período eu fiz a prova da UFPE e passei no vestibular. Aí eu fui, tranquei o Recursos Humanos e entrei em expressão gráfica. E eu entendi na época que eu fazia universidade pública, particular no caso, que era muito dado as coisas, sabe? Era bem mastigadinho, eu queria ser instigado. É outra coisa, né? Outra realidade, não tem jeito. Exatamente, e eu pensei, eu tenho uma tia, minha tia Uziane, ela também fez universidade, né? Ela estudou na UFPE, o irmão do meu pai, tio Evandro, também estudou na UFPE. Então eu cresci com a influência deles, né? Me dizendo como eram os processos de entrada na universidade pública, de que era uma parada que se eu estudasse, se eu me dedicasse eu conseguiria. Tanto é que eu fui o único aluno o único neto que entrou na universidade pública. Minhas primas que fizeram faculdade fizeram particular. Vê a moral do cara, sabe que o cara tá com moral, velho? Tá ligado? É isso, mano. E era uma loucura. Aplausos, por favor. E como era você na escola? Você era tipo um nerd? Ou você era tipo, gostava de bagunçar? Ou como era assim? Como era o seu rolê no colégio? Eu acho que de princípio eu sempre fui nerd, né? Eu sou até hoje, não tem como. A galera olha pra mim, nerd. Não tem jeito, já tá na cara. Exatamente. Eu uso óculos, né? Óculos de grau. Aí a galera, meu Deus, esse cara aí estuda matemática. Isso só pode, né? Aí a galera fica nessa de... Esse cara tem cara de ser inteligente porque usa óculos. De fato né, mano? O problema tá aí, que não é só a cara. Agora sim, a gente tava até conversando antes de começar a gravar. Como é que foi que tu foi parar em museu, assim? Porque tu fizesse alguns cursos que não tinham muito a ver com isso. Depois tu fosse pro teatro, concluiu lá o teatro. Aí tem a questão das artes visuais também. E essa pós em museologia. Como foi esse caminho? Conta pra gente. Pronto. Esse caminho, ele começou a ser trilhado quando eu tava em expressão gráfica mesmo. Eu acho que, tipo, pelo fato de eu
estar numa situação de querer entender melhor como a universidade funcionava, eu tive o privilégio de, tipo, vivenciar aprendizados de coisas que eu nunca imaginei que eu poderia descobrir. Então, tipo, eu era do curso de expressão gráfica, mas eu paguei cadeira de história da arte, eu fui pagar várias cadeiras em outros cursos. Que massa. Aí foi bacana porque, tipo, nesse rolê de conhecer outras coisas, eu paguei cadeira de relações étnico-raciais no centro de educação, paguei cadeira em design com a galera de música. Diga aí, conheceu uma galera massa no rolê, né? Então, teoria da história 1 também. Diga aí. Muito massa, velho. E hoje tu trabalha em qual museu? Eu trabalho no Museu do Homem do Nordeste, que fica lá em Casa Forte. Ele é mantido pela Fundação Joaquim Nabuco. Que massa. E o que é que tá tendo lá de massa no museu nesse momento? Tem muita coisa massa lá no museu, mas eu ainda nem concluí o rolê lá que Não, tu por perguntou. favor, continue. Eu só tô assim, que eu já tô aqui ansioso pra chegar nessa parte, mas vamos lá. Aí, tipo, quando eu tava lá na universidade, eu consegui trocar pro curso de teatro, né? Fiz transferência interna, não precisei fazer o Enem. Mas eu tô guardando aqui a do museu, tá na ponta da linha. Não, total, já emenda depois aí. Mas sem pressa, tá? Não precisa correr não, aqui é tranquilidade. Ah, beleza. Tranquilo, então. Sem estresse. Aí eu peguei, consegui fazer a transferência interna e fui fazer teatro, né? Todo mundo do curso de origem, né? O curso de expressão gráfica, quando eu entrei, a galera foi me conhecendo, dizendo, vai fazer teatro. Todo mundo me incentivava a trocar de curso, a fazer algo que eu gostasse, que me fizesse feliz. Foi aí que eu entendi que foi massa esse período de ter aprendido coisas em lugares diferentes, porque eu consegui entender melhor quem eu era dentro dessa vivência, desses processos. E quando eu fui para o curso de teatro, foi uma decisão muito pensada, não foi algo solto, porque eu queria me dedicar a algo que me desse vontade de me acordar, tá ligado? De ir, de pegar busão. Trabalhar motivado, né? Acreditar, ter um idealismo ali é importante, velho. Porque, sei lá, se não, deixa pro ChatGPT. O Brasil tá aí, né? A milhão, como a gente sabe. Tá ligado? Nunca para. Aí foi isso, né? Foi fazer teatro e várias pessoas criticaram. Inclusive minha mãe, ela falou, não faz isso, cara. Você não sai de um curso certo pra um curso incerto. Pô, é doideira, né? Assim, pra um jovem de um bairro pobre e tal, falar pra mãe, vou fazer teatro e tal. Acho que a mãe fica meio... Nossa, o que é que esse moleque tá fazendo da vida dele? Exatamente, mas eu já tava numa idade assim, eu já tinha o quê? 21. Que é um menino, pô, 21 anos ainda é um menino, tá pensando o quê, pô? Já tava numa idade assim, 21. Tu tinha 18 um dia desse. Pô, 21, 10 anos atrás, veja. Tá ligado? É um menino, velho. É um menino. E eu fiquei, nossa, velho, eu já tava num curso que eu não tava gostando. Eu entrei em outro que eu não viajei tanto, mas que me possibilitou vivências múltiplas, de aprender muita coisa. E eu resolvi então ir para um curso que eu sentia desejo, vontade. Eu lembro como se fosse ontem, assim que eu entro na sala, a galera muito alegre, muito contente, né? Meus amigos de teatro. Massa. Felizes. E assim, pelo menos eu tenho curiosidade, eu acho que as pessoas devem ter também. Como é a vivência assim no curso de teatro? Que cadeiras vocês pagam? Como é a dinâmica com os alunos e tal? Como é que é isso? Quantas pessoas se formaram? Quantas pessoas tinham no começo do curso? Enfim, conta aí essas coisas que eu tenho curiosidade, sério. Pronto. O curso de teatro é um curso da UFPE que só tem uma entrada no ano. Aí tipo, você faz a prova pelo meio do Enem e tenta as vagas. Aí eles abrem 35 vagas por ano. Aí tipo, as salas são poucas, então a galera faz turnos de salas. Aí tipo, você passa os 4 primeiros, pelo menos era assim na época que eu tava estudando, né? Lá. Agora eu não sei como tá, porque faz tempo que eu não vou lá e converso com a galera mais nova do curso. Mas na minha época era desse jeito. A galera passava 4 períodos de manhã e depois migrava pra 4 períodos no horário da tarde, pra poder ter sala pra galera da nova entrada, entendeu? Entendi, toda uma logística aí, né? Exatamente, é o UFPE, né? E suas formas de se construir pedagogicamente. É isso, ela vai fazendo a luta dela. E a gente também é nossa, né? Porque tipo, a galera, essa pergunta que tu fez é interessante, porque todo mundo se pergunta, tu tá estudando teatro, tu vai trabalhar de quê? Na turma do Fonfon, no sinal? É tipo isso, tá ligado? É meio... Não sei, acho que é difícil de visualizar pra quem não é do meio, assim, entender como é, onde se aplica isso, como é que funciona. Porque, enfim, eu mesmo desconheço. Queria muito saber mais sobre, porque é interessante.
Eu realmente vivi uma vida, mesmo morando numa periferia e sendo um cara pardo de um bairro periférico e tal, mas eu vivi em situações muito legais, assim, no sentido de construção cultural e tal. O pai do meu pai, o vovô Edgar, ele tocava em orquestra de carnaval, né? Olha, já tava envolvidíssimo já. Ele tocava sax. Eu lembro eu criança indo no colo do meu pai pra ver meu avô tocando e, tipo, sempre frequentei teatros, sempre fui pra recitais de música. Tu contou que quando você era mais novo, você passou uma vivência em museu, não foi? Tava falando antes da gente começar a gravar. Fala um pouco disso. Isso mesmo. Então, tipo, na época da escola, eu estudei no Americano Batista, que era tipo uma extensão que tinha no bairro de Miroeira do Americano Batista que tinha lá no Derby. Aí eu acho que eu estudei lá da Alfa até a 4ª série. E lá, eu acho que era a 2ª série na época, tinha uma professora que levou a gente pra conhecer vários museus. E esses museus foram muito impactantes pra mim, conhecer esses espaços. E tu, um nerdão, no museu, nossa, que é isso, virou a cabeça do menino. Foi massa demais, que eu lembro que eu conheci o Museu do Estado, o Museu do Homem do Nordeste, que é o museu que eu trabalho, o Espaço Ciência, que foi o museu que eu já trabalhei. Eu conheci vários museus, o Centro Peixe Boi, Forte Orange, o Sítio Histórico de Igaraçu, o Sítio Histórico de Olinda. Foram experiências muito impactantes pra mim enquanto criança, sabe? Conhecer esses espaços, eu fiquei maravilhado de ver que chegava alguém lá e essa pessoa falava sobre a história do museu, das peças. Isso me tocou. Que massa. E, sei lá, desde aquele momento ali então, você já meio que considerou algo sobre, ou você tipo, é legal, mas impossível tá aí um dia? Eu nunca pensei que seria impossível. Eu pensei que fosse algo improvável, que eu nunca pensei, de fato. Sim, nunca se colocou naquela posição ali, né? Até vivê-la, né? Porque quando eu tava fazendo teatro, a gente descobriu que tinha uma coordenação de teatro no Espaço Ciência. E essa coordenação de teatro eles faziam esquetes teatrais, por exemplo, no Alto da Sé, ali no observatório que tem no Espaço Ciência, né? Que foi tipo o primeiro observatório do céu, né? Das estrelas do espaço, que foi construído ainda no período que os holandeses estavam aqui e tal. É muito massa lá, tá? Se você não conhece, procura, que às vezes tem programação lá e tipo até aberto ao público. Vale a pena. É massa. Aí a gente fazia essas apresentações por lá, fazia no próprio Espaço Ciência. Às vezes as intervenções eram no bairro de Santo Amaro, que é ali do ladinho do Espaço Ciência, né? Você colocava até hoje é assim a farda lá. Você coloca um colete e esse colete lhe caracteriza como um monitor, né? Que é a pessoa que vai receber. Uma nomenclatura que eu não gosto muito, mas lá eles usam ela, que é monitor. Por que você não gosta de monitor? Porque, tipo, monitor pra mim é um monitor de um computador. Ah, tá. Eu gosto muito mais da palavra educador. Ah, entendi. Real. Mediador, alguém que está ali não pra reproduzir discursos, mas pra provocar sentidos, passar e receber saberes, sabe? E se entender enquanto uma pessoa que possibilita o saber pro próximo, mas que você também aprende com as pessoas que vão lá conhecer. Com certeza. E esse lance de trabalhar com o público, assim, pra você deve lidar com isso super de boa, né? Você é um cara super desinibido e tal, deve falar super bem, tenho certeza. O teatro me ajudou muito nisso, Vici. Com certeza, né? A ser desinibido, a não ter medo de falar em público e a vivência em museus também. Eu acho que museu e teatro sempre foram duas grandes paixões pra mim. Então, tipo, fazer o curso de teatro foi uma realização pra mim, de um sonho mesmo. Que massa. Então, eu queria voltar para aquela pergunta que a gente acabou não continuando sobre, tipo, o que é que tá rolando de massa lá no museu. Sim. E eu também queria saber, tipo, o que é que você tá fazendo lá, né? Qual é o seu trampo lá? Você tá acompanhando algum projeto, alguma coisa? Certo. Enfim, conta pra gente aí. Pronto, eu vou contar. Mas só pra entender a narrativa, porque eu sou uma pessoa um pouco prolixa às vezes, né? Mas... sem problema. Nem sem estresse, não se preocupe. Eu às vezes alongo algumas coisas, mas eu sempre fico tentando guardar as coisas pra poder falar, lembrar, não seguir uma linha cronológica. É isso, né? Ela tem a oratória dela. Um pouquinho de retórica, né? Uma coisa isso, ela entende. De leve. Sem humilhar ninguém, porque na Bíblia diz: faça por onde que eu te ajudarei. Diga aí, se tem Inês Brasil. Ei, pesado. Inclusive, em algum momento dessa entrevista a gente vai tocar nesse assunto da vivência com a religião, né? Porque assim como eu, você também
nasceu dentro dessa parada. Sim. E só a gente que passou por isso sabe quão doideira é. É verdade, é verdade. Mas enfim, fala um pouco sobre o trampo lá no museu. Pronto, o Museu do Homem do Nordeste é um lugar muito massa. E foi um museu que eu visitei enquanto criança, né? E que me marcou. E o que tá rolando no museu é a exposição de longa duração, uma exposição permanente que se chama Nordeste, Territórios Plurais, Culturais e Direitos Coletivos, que vai partir de uma narrativa que dialoga com o sentido histórico, com o sentido da sociologia, da antropologia, né, que são áreas do saber que estudam as práticas humanas, ligadas à forma como as pessoas se organizam na sociedade, seus grupos, as suas práticas religiosas, suas práticas artísticas, culturais, fúnebres. Então o museu ele abarca isso, a construção de uma identidade nordestina, partindo de uma ótica de pensar um museu que vai passar narrativas relacionadas a essa construção do Nordeste, onde você tem uma conexão entre áreas do mapa, né, do Nordeste e temáticas, e tipo, é como se a exposição fosse passar pelas regiões do Nordeste, o litoral, o agreste, o sertão, e lá a gente dialoga sobre essas práticas sertanejas relacionadas às religiosidades, católica, o candomblé, umbanda. Temos também problemáticas muito massa nesse sentido de construção de uma identidade negra, né, de representatividade, né, de uma nação, de ter um espaço no museu que é público para dialogar sobre a religiosidade, né, da pessoa preta, das pessoas pretas. Isso é muito importante e válido. Muito massa, velho. A parte que você faz no museu é o quê? Você recebe as pessoas, você fica na parte administrativa, como é? Conta pra gente. Então, quem trabalha em museu tem que se adequar a diversas coisas, né, a diversas formas de se trabalhar. Então você aprende um pouco de tudo, mas além de trabalhar de uma maneira mais direta com a recepção dos públicos que vêm, a gente também, enquanto pessoas que fazem parte do educativo, temos uma divisão assim de pessoas que têm potências muito diversas, pessoas de áreas completamente diferentes. Por exemplo, eu sou de teatro, aí na minha equipe tem pessoas que são de história, tem turismólogo, tem pessoas que são de biblioteconomia, entende? Então, tipo, tem pessoas de áreas muito diversas e cada um agrega de uma maneira diferente o museu, não só no sentido de recepção de público, mas também na oferta de oficinas de arte ou eventos para discutir temáticas. Tem toda uma programação, né, que fica rolando lá, e vocês estão tipo super envolvidos nessa produção, nesse processo, né, de fazer aquelas coisas acontecerem e funcionarem da melhor forma possível. O educativo é a alma do museu, é o que pensa as ações educativas, né, que envolvem dialogar sobre o acervo, dialogar sobre a problemática que o museu trata, dialogar sobre as potencialidades da vida das pessoas, porque o museu é um lugar feito para as pessoas, né, para que a gente consiga entender o processo de construção de identidades, de memória. E assim, parece algo tão distante, né, pra gente, assim, nossa, um museu e tal, e quando na real era pra ser um lugar que realmente abrace e eduque. Isso que você falou é de fato uma realidade, né? É muito difícil, eu encontro isso, o museu é um espaço de validação de discursos, né? Sim. Então, tipo, que tipo de discursos são validados na maioria dos museus que a gente vai, que a gente conhece? Em sua maioria são discursos que partem, né, de pessoas brancas, de pessoas que moldam, né, aquilo que eles consideram importante ser memorado dentro desses espaços. Então, esses espaços de validação de discursos que são os museus, eles colocam a todos nós a refletir, né? Que acessos esse museu dá, ou tem, ou traz para aqueles que vivem no seu entorno e se enxergam não dignos, ou tipo, não se enxergam de uma maneira que se veem dentro daquele lugar, ou que queiram estar ali. O museu em si, da maneira como ele é construído, a estrutura como ele é construído, ele exclui sim. São coisas, desafios a serem pensadas, a serem estratégias a serem desenvolvidas
de aproximar, porque eu acho que assim é importante. Eu acho que o lance do museu também, ele cria um senso de unidade, assim, ele explica as coisas, sabe? É importante, eu acho que seria massa se mais pessoas de periferia tivessem interesse e acesso a esse tipo de lugar, e que fosse, tipo, também atrativo de alguma forma pra eles, assim, fosse direcionado pra eles também, porque, não sei, a impressão que eu tenho é que sempre é algo meio elitizado, sabe? Nunca é algo popular, assim, nunca é algo popular, e é complicado isso, assim, afasta muito uma grande parcela da população que precisa consumir aquilo daquele lugar, sabe? Sim, total, eu super entendo, e é isso mesmo. Eu acho que a galera tem que pensar o museu fora da caixinha, sabe? Fora do lugar onde ele é colocado no hoje. É como você falou, por mais pessoas periféricas, por mais pessoas negras, trans, gays, LGBTs, nos processos de vivência, pessoas que vivem nessa estrutura, né? Nessa pirâmide social, pobres, né? Gente que tá à margem, né? Desses lugares de elite. Aí daí que eu acho importante o papel do educativo dentro desses espaços. Porque as pessoas que trabalham no educativo, por terem essa característica, né, de saberes em áreas diversas, nesse sentido transdisciplinar, cada um acaba agregando de uma forma diferente nas construções, né, das ideias que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma ação que a gente leva peças que nós, do educativo mesmo, junto com o pessoal da museologia do museu, e escolhemos para falar sobre o Museu do Homem do Nordeste, propondo ações educativas em praças, sabe? Em ruas, em abrigos. Levar o museu pra rua, né? Pra fora do museu. Exatamente. O Museu Sem Pessoas é só um lugar onde tem um monte de objetos. É só um almoxarifado muito foda. Exatamente. Então, quem faz o museu são as pessoas. Então, daí a gente vê essa estrutura, né, que é construída, e a gente vê o papel do setor educativo nesses espaços para a construção do saber, que aí a gente entra em duas construções do saber no sentido museal, que é a educação museal, que é toda a construção, toda a relação de construção pedagógica que a gente tem, didático-pedagógica, dentro dessa construção dos saberes que se praticam, do que se aprende, do que se explana, do que se fala, do que se curte nos museus, entende? E a educação museal, e também é um outro âmbito que a gente pode classificar os museus enquanto espaço de educação não formal, né? Porque a gente não vai seguir aquelas leis de diretrizes e bases que as disciplinas nas escolas, os professores têm que seguir de determinados assuntos para determinada turma. No museu é muito mais aberto, né? A forma que você tem acesso ao grupo é algo muito mais rápido. É uma galera que vai passar ali no máximo uma hora e meia contigo e vai seguir pra sua escola. Uma coisa rotativa, né? O pessoal chega lá, tem a experiência ali, troca as ideias e depois próximo. Ou participa de uma oficina, sim, ou a gente tem uma ação mais aproximada com essa escola, desses alunos dessa escola irem lá, integrarem as ações educativas que nós desenvolvemos lá. Então, tipo, é um processo de construção muito massa. E às vezes essas construções, essas criações artísticas, né? Desde o teatro de bonecos que a gente faz lá, desde as ações voltadas para o público infantil, que é um público que é meio esquecido pelos museus, né? Nem todos os museus têm trabalhos voltados de forma assim cotidiana para esse tipo de público. E esse museu é um museu que, sim, que traz esse público infantil mais para perto, sabe? Velho, eu acho que é muito interessante, é muito massa ter um lugar como o Museu do Homem do Nordeste aqui em Pernambuco e ser acessível, as pessoas possam ir, sabe? Uhum. E assim, o que eu posso dizer pra quem tá ouvindo é, se você tiver a oportunidade de ir, vá, velho. Vá, que é uma experiência massa, tem muita coisa interessante pra você aprender lá, pra você saber lá. E vá, eu acho que conhecimento nunca é demais. Tira uma tarde aí e vai, velho. É massa, tá ligado? Vale muito a pena. Tem até cinema, amigo. Vê que chique. Tem até cinema. Passa o que lá? Diz aí. Cinema da Fundação. Eu não lembro o que tá passando agora. Da Fundação eu conheço. Da Fundação é só clássico. Aí o cinema da Fundação, né? O Museu do Homem do Nordeste pertence à mesma fundação do cinema da Fundação. Que é a Joaquim Nabuco, né? Exatamente. Aí a Fundação Joaquim Nabuco, ela é um centro de pesquisa, né? Sobre pesquisa e práticas voltadas para os sentidos sociais, né? Para salvaguardar a memória, as práticas das pessoas
pessoas do Nordeste, né? E foi criada pelo Gilberto Freire, que foi o cara aí conhecido por ter escrito 2 livros chamados Casa Grande Senzala e Entre Sobrados e Mocambos, né? Que para muitos ele é bastante contraditório, porque ele fala sobre o processo de construção de uma identidade nordestina, né, nesses livros, partindo das práticas do cotidiano das pessoas, que vivem o Nordeste, né? Então, tipo, o Gilberto Freire, a partir desses livros, ele passou diversas informações sobre as pessoas do Nordeste, sobre as práticas do Nordeste, e tem alguns estudiosos, né, da área das relações étnico-raciais, que criticam o Gilberto Freire, né? Que trazem pro hoje, né? Que ele é um cara que morreu na década de 80 e tal. Outro contexto, né? Outro tudo. Exatamente. E trazem essas problematizações da obra freiriana pro hoje, né? Problematizando, né? Dizem que ele de fato criou uma terminologia chamada democracia racial. Que esse termo, ele colocava o processo de miscigenação ele fala isso em Casa Grande Senzala. O processo de miscigenação do povo brasileiro se deu de forma harmônica, que a indígena via no homem branco o caráter dele pelas feições afiladas, e ele suaviza, né, as violências que ocorreram, né, as violências aos corpos das indígenas, das africanas, as mortes, né, o genocídio negro e indígena aqui do país. Sim, com certeza. Eu acho que quando você tá no colégio, o que contam pra você de quem descobriu o Brasil e tal, não sei o que, você é poupado da parte sórdida e perversa e doentia que foi essa porra, né, mano? Tipo, muita gente, assim, principalmente a molecada, não sabe disso até determinada idade, sabe? Tipo, quando você descobre é meio que um choque, né? Tipo, caramba, pra gente ter o que a gente tem hoje aqui de civilização, o custo de sangue, de escravidão, de morte, de destruição, de desmatamento foi altíssimo, velho, tá ligado? É uma parada sinistra. Foi muito sinistro. E eu acho que se eu não tivesse tido a experiência de trabalhar nesse museu, nesse espaço, talvez a minha visão em relação ao mundo ela fosse completamente diferente. É um rolê que, tipo, são os lugares mesmo que a gente vai, as experiências de vida que surgem pra gente e que acabam moldando um pouco de quem a gente é. Então, tipo, isso me lembrou que quando eu tava lá no curso de teatro, surgiu o rolê lá do Espaciência, e era pra coordenação de teatro, pra usar o teatro como uma espécie de metodologia, né, pedagógica, pra falar sobre astrologia, física, química. E eles estavam fazendo seleção pra galera trabalhar lá na monitoria, né, que era o termo que a galera usava. Que massa. Aí eu fiz a seleção, entrei, trabalhei no Espaciência, a gente apresentou várias coisas, vários experimentos. Pra quem não sabe, Espaciências é o quê? Um dos maiores museus a céu aberto do Nordeste, né? Assim, ele tem um foco em ciência e tem muita coisa legal lá. Se você também não conhece Espaciência, por favor, faça esse favor você mesmo e vá lá, porque é muito interessante. Por favor, continue. O Espaciência é muito massa e é um espaço que é gratuito. Você não precisa pagar pra ir ao Espaciência. Ele é aberto de domingo a domingo. É só chegar. Acho que só tem alguns determinados feriados que lá não abre. Aí é bom acompanhar nas redes sociais, né, do museu, @Espaciência, @Museu do Homem do Nordeste também. Isso, claro. É importante divulgar, né, saber vender nosso peixe, nosso trabalho. Então, tipo, saí do Espaciência, fui pro Ricardo Brenan. E lá no Ricardo Brenan foi massa. Explica pra galera que não sabe como é o Ricardo Brenan, que não mora aqui em Pernambuco, o que é isso. Tá bom. O Instituto Ricardo Brenan é um espaço voltado para salvaguardar a memória pernambucana. O Ricardo Brenan, que era o idealizador, né, desse lugar do Instituto, foi ele que criou esse espaço lá no bairro da Várzea. Lá é composto por três prédios. Um é a Pinacoteca, que é o prédio central. O outro é o Castelo de Armas São João, que é onde tem uma das maiores coleções de armas brancas do mundo e da América Latina. Caramba, diga aí, o cara realmente se empenhou. Se empenhou mesmo. E além disso lá tem uma galeria de arte que rolam eventos que acontecem no museu. E além desses eventos, às vezes ocorrem algumas exposições temporárias, né? Sempre exposições novas e tal.
Então é um espaço que vai falar sobre o período absolutista, né? Os poderes absolutistas das cortes, né? Dos reis, na França, aqui no Brasil, no Recife, em Pernambuco, na Holanda. Então vai falar sobre o período em que os holandeses estiveram aqui também, né? O período em que o Maurício de Nassau esteve aqui no século XVII, período nassoviano. Então o museu ele vai dialogar também sobre as monarquias francesas. Tem uma sala lá dos bonecos de cera. Lá tem uma biblioteca com livros, catálogos, partituras, discos, CDs, todo tipo de material que você possa imaginar. Um acervo pesado. Pesadão, assim. E qualquer pessoa pode fazer o cadastro. É só entrar lá na página do Ricardo Brenan, sacar onde é o @ da biblioteca, mandar um e-mail ou entrar em contato pelo Instagram, dar uma olhada lá pra tentar ver como é que faz o cadastro. Todo mundo que quiser pode chegar, fazer um cadastro, pode ler os livros que estão lá, ter acesso às coisas que estão lá. Não sei se pode levar, mas pode ir pra lá pra ler. E tem um bondinho que leva a galera. Que chique, hein? Não tem jeito. É muito chique. E ao mesmo tempo o espaço reflete, né, a memória, né? Reflete tipo uma memória partindo dos que colonizaram, né? Dos que escravizaram, né? Da produção dos europeus, né? No sentido de produção artística, né? Tudo que eles produziram em relação às paisagens nordestinas, como o Frans Post, que tem uma coleção enorme no Ricardo Brenan, desse pintor que ele era holandês, o Frans Post. Ele chegou aqui em Pernambuco junto com o Maurício de Nassau. Ele chegou aqui em 1637. Faz pouco tempo, um dia desse. Há bem pouquinho tempo. Então o Maurício de Nassau ele veio pra cá, né? Porque Pernambuco era o maior produtor de cana-de-açúcar do século XVII. Sim, e naquele tempo ali açúcar era tipo a cocaína de hoje em dia, né? Era um bagulho pesado. Era o ouro branco da época. O ouro branco. Só quem refinava, quem tinha açúcar na Europa, tipo, doideira. A galera perdia os dentes, doidava porque era pesado. Nóia de açúcar. É um tempo muito, muito, muito diferente do nosso, né? Em alguns sentidos, mas muito igual em outros, né? Sim. Aí eu fico pensando, né? Aí a Holanda tinha a Companhia das Índias Ocidental e Oriental. A Companhia das Índias Ocidental, ela fazia o refino de todo o açúcar que era produzido no Brasil e em partes da África, e distribuía isso na Europa e no restante do mundo. Então, os holandeses queriam monopolizar essa produção do açúcar, por isso que eles invadiram aqui, tentaram fazer isso através de Olinda, não conseguiram, atearam fogo na cidade, aí Olinda ficou em ruínas. E o Recife era uma pequena vila de pescadores na época, né? Então, tipo, Recife acabou sendo um espaço, né? Muitos aterros, de direcionamentos de diques, que já é algo que os holandeses fizeram lá, né? Na terra deles, e fizeram a mesma coisa em Nova York também, né? A construção em lugares assim, encharcados, né? Eu acho que é muito mangue. Eu acho que o lance da própria Holanda mesmo, né? Tem muitos lagos, muitos rios lá, que acho que eles já estão acostumados com esse bioma de, sabe? Tipo Nova York, tipo Manhattan lá, né? Tipo Recife aqui. É bem parecido mesmo. Que o nome de Nova York antes era Nova Holanda. Diga aí, Nova Holanda, velho. E o método dos caras é muito bom, né? Chega lá, invade, foda-se. E o que dá, deu. Porque Nova York era uma espécie de base, né, dos produtos holandeses, que era bem próximo, relativamente próximo, tem uma proximidade entre a Europa e Nova York, né? Então eles usavam lá como uma espécie de base para recarregar os navios, para deixar mercadorias, né? Aí, tipo, isso ocorreu no século XVII, os holandeses vieram pra cá e tal, o Maurício de Nassau veio pra cá, pra Recife, né? Aconteceu em 1630, a invasão holandesa. Aí 7 anos depois chegou o Maurício de Nassau. Aí ele trouxe o Frans Post e o Albert Eckhout. O Frans Post, como eu falei, pintava as paisagens, né, nordestinas. E o Eckhout, ele pintou a fauna, a flora, as pessoas, né? E o Ricardo Brenan trata dessa temática aí. Muito massa. Agora, como é que foi a tua vivência lá, né? Esse tempo que tu ficasse lá trabalhando, o que é que tu visse lá que tu achou massa, o que é que tu fez lá de interessante, assim, que tu acha que é legal contar pra galera? Fiz muita performance lá no Ricardo Brenan. Tinha um amigo meu, tem um amigo meu, Carlinhos,
Carlos Lima. Beijo, Carlos Lima. Ele é coordenador do Passo do Frevo, lá no Que também centro. é outro museu que, se você não conhece, vale a pena. Passo do Frevo. É massa lá. E ele, na época, era coordenador do educativo do Ricardo Brenan, né? E ele é do teatro, das artes visuais. E ele sabia que eu era uma pessoa da performance, né? Minha turma lá de teatro é uma galera que gostava muito e gosta até hoje. Somos a turma da performance. Todo mundo é performer, cantor. A Munha é da minha turma. Sim, a Munha, que massa, eu não sabia disso. É, a Irado. Barbarize também. Barbarize também? É, Caramba, Barbarize, que massa, Babi véi. é da minha turma. Tá vendo você, velho? Que legal. Muito Bárbara massa, Espíndola. véi. Irado, velho, irado, muito foda. Aí a gente é do mesmo rolê, assim, né, de produção, da mesma turma, e aprendi muito com essa galera. E a gente sempre se encontra e é sempre uma festa. Muito massa, acho que é muito interessante, assim, pra galera que tá ouvindo e pra mim também, ouvir essas histórias, ouvir um pouco sobre coisas do passado e origens daqui da gente, né? Dessa questão da Holanda influenciando aqui em Pernambuco e tal. Agora eu queria que o assunto fosse um pouco para outro lado, que eu tenho uma curiosidade, assim, a gente até falou disso mais cedo. Como foi a tua infância em relação à religião, né? Tipo, você nasceu num contexto evangélico, né? E tipo, como é que era isso, né? Como é que é essa brisa, assim? Muita gente que não viveu essa parada não entende o quão pesado é nascer dentro dessa bolha e depois de um certo tempo você perceber que talvez não seja isso. Como foi a tua experiência? Quando foi o momento que tu começaste a questionar alguma coisa assim, se aquilo ali realmente era o que devia ser feito? Conta pra gente um pouco. Eu acho que a partir do momento que eu me lembro por gente, assim, eu já ia pra igreja com a minha mãe. E era uma coisa que eu não entendia muito bem, sabe? Sua mãe era religiosa? Minha mãe, ela era religiosa, ela era Total. evangélica, né, e tal. Sim. E ela sempre levava a gente pra igreja, cresci indo pra igreja, cantava no coral da escola. Olha lá, já soltando a voz. Soltando a voz de tiquinho em tiquinho. E era uma vivência assim muito gospel, uma linha gospel online, né? Só que eu sempre gostei muito de ler. E esses processos de leitura sempre me fizeram ter curiosidade sobre o mundo e entender como o mundo funcionava e como eu funciono nesse mundo. E a vivência da igreja pra mim chegou de uma forma que me passou muita coisa positiva. Aprendi muito sobre o amor sincero, sobre o quanto é importante, né, a gente às vezes se entender no sentido amplo, que às vezes a amplitude que a igreja dá para algumas pessoas de saber, de controle, de se sentir bem. Assim, é muito plural, né? Tem vários significados a igreja. Então, pra mim, Mas quando foi que você percebeu que tinha um dedinho de lavagem cerebral ali por trás? quando eu percebi que a galera falava que gay não ia pro céu. Sim, uma coisa que talvez as pessoas que estão ouvindo não sabem é sobre a sexualidade do Clayton, né? Clayton é gay, mas tudo bem. É isso aí. Cis, gay cis, né? Isso. Que eu podia ser uma gay binária ou não binária. E aí, como é o lance de ser um jovem se descobrindo a sua sexualidade em um contexto totalmente hostil a isso, e que tipo, se você amar alguém de uma forma diferente, você simplesmente é condenado à condenação e danação eterna? Eu sempre achei esse pensamento pequeno burguês demais. Eu nunca achei de fato que eu seria condenado a nada por ser quem eu sou, porque tipo... Não faz sentido, né? não faz sentido, tá ligado? E a Bíblia é a Bíblia, ela tem a sua importância, mas além disso ela é um livro também. Ela tem saberes que qualquer outro livro também poderia passar. Você leu? Eu li muito a Bíblia, ela traz coisas muito bacanas sobre determinadas coisas, mas também traz coisas muito chocantes sobre Assim, outras. eu não sei você, eu já tentei, mas sei lá, sempre me parecia uma leitura tão difícil, velho, assim, é tão maçante tentar ler a Bíblia, cara. Até se você acredita mesmo, caramba, que leitura difícil. Por que é tão difícil, velho? Eu li muito a Bíblia. Eu parto muito daquele princípio de que, se você vai criticar, você tem que saber. Aí eu prefiro saber por mim mesmo do que perguntar a alguém em determinados assuntos. Em outros assuntos eu fico de boa, porque ninguém sabe de tudo também, né? Com certeza. E assim, sempre que você aprende com outro,
você tá aprendendo sobre a percepção do outro. Tipo, pra você criar a sua, você tem que juntar a dele com a sua e com a do outro, e assim tirar uma média disso e pá, é isso. É, exatamente. Aí, tipo, eu fico pensando sobre essas relações aí e me vem à mente, tipo, uma exposição que tá rolando lá no museu do Terreiro de Xambá, lá em Olinda. O Terreiro de Xambá é bem forte, tá, em Olinda ali? É, ele fica localizado em Olinda, atrás do Terminal Integrado de Xambá. Sim. E essa exposição, ela vai contar um pouco sobre a narrativa, né, de construção, de criação desse espaço, né, que ganhou o título de Quilombo Urbano, que é a única nação do terreiro Xambá que existe aqui no Brasil, é lá em Olinda. Então é massa, já é um outro tipo de saber, né? É chique. Agora sim, a gente já tá aqui caminhando já para próximo de 1 hora, já vamos começando e finalizando nosso papo. Passou muito rápido, eu nem senti. Quando eu olhei agora ali pro relógio, eu fiquei impressionado, porque tipo, nossa, voou. Eu tô adorando esse programa, acho que tipo, na minha humilde opinião, é um dos melhores que a gente já fez até agora, assim, muito informativo, muito entretivo e, enfim, maravilhoso. Cleiton com certeza vai voltar aqui pra conversar com a gente mais em outro momento, mais na frente. Mano, muitíssimo obrigado por ter conseguido teu tempo, dividir um pouco da tua sabedoria com a gente, sabe? E agora eu tenho, tipo, a última pergunta pra você, assim. É uma pergunta meio... sei lá, às vezes eu faço essa pergunta pra mim também, mas eu queria ouvir a sua resposta pra ela. O que o Cleiton de agora, sabendo dessas coisas todas que ele sabe e depois de viver tudo isso que ele já viveu, falaria pra aquele Cleiton lá da igreja, que não sabia bem qual era a da parada, que tava ali no meio daquela onda ali? O que é que você falaria pra ele se você tivesse a oportunidade de encontrá-lo? Vem fumar um comigo. Uma criança, porra. Uma criança, Nós já fumava. Ah, não, fumava não. Fui com 18. Ah, então. Deixa eu ver. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Desvirtuando ele mesmo, criança. Eu acho que eu diria, bora construir a narrativa preta, porque é disso que o mundo precisa. Pretos no topo. Já é, mano, muito massa. Cleiton, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, assim, tipo, tem muito mais coisas pra gente falar. Com certeza tem milhares de outros assuntos pra gente tocar aqui. Mas assim, com certeza também vão ter outras oportunidades de você estar aqui. Você agora já sabe o caminho, sabe que já tem a moral. Convidadíssimo, tá certo? Pessoal que ouviu até agora aí, muito obrigado, como sempre, aí por acompanhar a gente, por dar essa força. A gente tá sempre tentando trazer um conteúdo massa pra vocês, trazer uma galera interessante, que tem um papo legal, que vai trazer algo construtivo e informativo também, além de qualquer outra coisa, sabe? E é isso, eu tô super animado, tá, gente, com esse podcast aqui, a volta dele, a segunda temporada tá show de bola. Eu não sei como é que vai ser ainda, se vão ser 2 episódios por semana, ou se vai ser 1 e tal... Mas eu quero fazer pelo menos 2, assim. Eu acho que mais na frente a gente começa a fazer live também, né? Fazer filmado, mas eu acho que a temporada 2 ela vai ser toda assim, dessa forma que tá sendo, porque tá sendo nosso laboratório aí. E a gente também tá organizando aqui o nosso estúdio, ainda falta consertar algumas coisas pra poder fazer da melhor forma aqui, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Dúvidas, sugestões, perguntas ou qualquer outra coisa, @Repercute Podcast lá no Instagram. Manda teu DM, manda teu choro, que a gente resolve teu problema, assim, pelo menos aparentemente, né? E é isso. Repercute Podcast é um produto da Orquestra Imaginária e também dirigido e produzido pela Imaginária Company. Se você tem alguma música, se você quer gravar o seu rap, se você quer algum direcionamento aí na sua carreira musical, entre em contato com a gente também, que a gente também oferece diversos serviços aí de produção, mixagem, masterização, consultoria, oficina, enfim. É isso, estamos fazendo nosso corre também, tá? E esse lance de fazer um podcast é mais uma das empreitadas da Imaginária Company. Muito obrigado, tamo junto. E é isso, valeu. E é só o começo. Já tem mais episódio. E vamos embora.